Spoilers à frente. Fique atento e cuide-se. Uma luz suave se acende revelando pessoas em pé em círculo, inconscientes. De repente, uma jovem acorda. Ela a chama, mas ninguém responde. Ela tenta se mover na frente de si mesma, mas uma campainha toca. Ela vê que está em um círculo vermelho. Ela tenta se mover para trás, mas a campainha toca novamente. Ela tenta tocar o soldado ao lado dela, mas a campainha toca para isso também. Há um círculo brilhando em sua mão. Um homem do outro lado da sala diz a ela para parar de se mover. Ele diz que eles podem nos ver. Ela faz perguntas que ele só pode adivinhar as respostas também. Outra mulher acorda, em pânico. Ele tenta acalmá-la, mas ela se move e um feixe de eletricidade dispara do meio do círculo de pessoas a mata. De repente, as luzes se acendem e todos acordam, um homem morre instantaneamente. O primeiro homem diz a todos para pararem de se mexer, enquanto um policial procura sua arma. Ele diz a todos para ficarem parados e não tocarem em ninguém. Um sinal sonoro pode ser ouvido e um dos homens que foi morto é arrastado, como sua mão também brilha. O bip continua e a carga elétrica começa a aumentar, mata o primeiro homem antes ele pode falar novamente. Todo mundo está em pânico agora, mas enquanto eles se acalmam, o cara do chapéu descobre que ele está controlando as luzes no chão. A luz para na frente de uma mulher e a eletricidade a atinge. Enquanto os outros perguntam o que está acontecendo, o cara do chapéu diz para eles verem como podem mudar as luzes no chão. Todos tentam de acordo com suas instruções e percebem que só podem ver a luz que estão controlando. O cara do chapéu diz que são eles que escolhem quem morre. O bip começa e outra pessoa é eletrocutada. O bip recomeça enquanto a gestante olha em volta tentando descobrir o que está acontecendo. Acontecendo. A eletricidade zapeia novamente e ela diz que eles estão realmente votando. Ela diz que eles estão matando quem recebe mais votos e que eles escolhem por fechando as mãos. Alguém sugere que todos votem no morto e todos concordam, pois o bip é em andamento. Quando para, alguém é eletrocutado independentemente. Na próxima vez que apitar, todos tentam não votar. De repente, todas as luzes indicadoras acendem e alguém ainda é eletrocutado. O cara de moletom azul manda todo mundo ficar quieto e sugere que desenvolvam uma estratégia, então eles são capazes de descobrir sua situação e parar o que está acontecendo com eles. Sua sugestão, matar primeiro as pessoas mais velhas. O cara do chapéu concorda, mas nem todo mundo. O capuz azul diz que eles devem começar com o primeiro à direita e matá-los no sentido horário. Grávida discorda, mas ninguém tem ideia melhor. O bip continua e o primeiro velho implora, mas o zapeiro pega. Como a maioria concorda com a estratégia do moletom azul, eles tentam descobrir o que está acontecendo para eles. Eles perguntam ao soldado, pensando que ele pode saber o que é, como uma invasão alienígena ou algo assim. Semelhante, mas ele está tão confuso quanto o resto deles. Um homem no fundo começa a falar sobre o que ele lembra antes de acordar lá. Ele está se lembrando de ficar preso em um engarrafamento e depois correr antes de tudo escurecer. Alguns outros dizem que se lembram da mesma coisa. O bip recomeça e eles votam, no segundo idoso. O cara se lembra de ter sido puxado para um navio. Ele também se lembra de uma sala vermelha com corpos empilhados, que ele agora acha que não estavam mortos, mas realmente drogado. Todos votam no terceiro idoso, enquanto continuam a conversa. O quarto idoso diz que também se lembra de algo, talvez dos alienígenas como eles falavam e como eles se pareciam. Algumas pessoas não acreditam nele, pensando que ele está mentindo para se salvar. Mas ele é eletrocutado. O cara do chapéu pergunta quem será o próximo a ser eletrocutado. Eles apontam para a senhora do chapéu, perguntando quantos anos ela tem. O fato de ela ter apenas 52 anos muda a opinião dos outros. Ela diz a eles que teve câncer, mas o venceu. O moletom azul acha que, como é mais provável que ela morra do que o resto deles, ela deveria ser o próximo. Um médico intervém, dizendo que isso não é verdade. Para aquele moletom azul diz que já que ela tem mais de 50 anos ela precisa ir, mas alguns dos outros discordam imaginando quão baixo o limite de idade chegaria eventualmente. O moletom azul tenta convencê-los de sua estratégia sem sucesso. Eles o matam. A canceriana sugere que eles comecem a descobrir por que foram escolhidos para o cargo. Círculo. Embora alguns dos outros pensem que foi um cenário aleatório. Ela diz que eles deveriam tentar aprender mais um sobre o outro. Beth vai primeiro e conta aos outros sobre si mesma. Enquanto ela fala, o bip recomeça e ela é eletrocutada. Depois disso, a maioria das pessoas pensa que não deve divulgar seus nomes e está apreensivo sobre compartilhar qualquer outra coisa também. Craig vai em seguida independentemente, dizendo que a mulher à sua esquerda é sua esposa. Alguém pergunta quem mais se conhece e um homem lá atrás fala, dizendo que conhece o médico. Os dois não querem compartilhar como se conhecem. Craig continua, implorando ao povo que não mate sua esposa. O bip continua e outro zap acontece. Em seguida, pedem ao hispânico para falar, mas ele não entende inglês. A mulher atrás dele diz que vai traduzir. Ela pergunta a ele sobre sua família e ele diz que tem 3 filhas no México. O homem de gravata vermelha começa a conversa sobre imigrantes ilegais, mas o homem de flanela camisa pergunta se ele precisaria de um green card para ser abduzido por alienígenas. Eles dizem ao tradutor para perguntar se ele estava nos Estados Unidos legalmente e ele diz que não.
O bip continua, mas atinge uma jovem na primeira fila, para surpresa de alguns. O policial reconhece um cara da primeira fila, Raul, porque ele espancou a própria namorada. A canceriana pergunta se ele tem certeza que foi ele. A troca entre o policial e Raul se torna mais sobre perfil e preconceito, do que sobre o que ele poderia ter feito para o policial conhecê-lo. Quando eles começam a perguntar se ele bateu na namorada, ele diz que ela conseguiu o que queria. Mereceu. Na rodada seguinte, Raul é eletrocutado. Depois disso, a loira da primeira fila diz que talvez eles devam descobrir. Descobrir quem é bom e quem é mau. Ela diz que deve haver uma razão para eles estarem ali, mas o homem ao lado dela não concorda. Dizendo que talvez o objetivo seja que eles se matem enquanto os alienígenas assistem. No entanto, o cara loiro atrás dela interpreta sua pergunta como descobrir quem merece viver. Então eles se perguntam em que devem se basear, enquanto o bip continua. Ele atinge a mulher muçulmana da primeira fila. O homem afro-americano faz a pergunta racial e agita a conversa. Os brancos, a princípio, dizem que naquela sala nada é justo e os outros africanos. Os americanos dizem para ele não continuar com a conversa, porque ele só vai se fazer um alvo. O cara do chapéu concorda com eles. A questão revela como as pessoas realmente se sentem em relação à raça. O policial é o próximo a falar, revelando seu racismo e preconceito. O bip começa, o policial morre. O soldado acha que eles não devem falar sobre suas opiniões e preconceitos, mas o homem afro-americano discorda, dizendo que tudo deveria estar na mesa. O soldado e o tradutor dizem que não devem se virar um contra o outro e, em vez disso, tentar para descobrir o que está acontecendo com eles. Na próxima vez que votarem, tentarão votar em si mesmos, mas não funcionará. Então eles tentam votar na pessoa ao lado deles. Alguém ainda é eletrocutado porque alguém cometeu um erro. Eles tentam a mesma coisa novamente e a grávida ajuda a criança ao lado dela. De repente, a grávida e um homem são escolhidos, então todos votam novamente. O homem é eletrocutado. O cara lá de trás diz que votou no homem, porque viu ele votando na grávida. Garota. Ele diz que a forma como o jogo foi projetado, no final, vai chegar até a grávida. Menina ou a criança. A isso o loiro da segunda fila responde que se eles se livrarem deles, todo mundo terá mais chances. O cara da camisa de flanela diz que deve ser um deles para sair, mais vermelho. Gravata discorda. A canceriana diz que a grávida conta como duas pessoas. A votação começa e há outro empate, entre uma mulher mais velha e o garoto. Eles votam na senhora. O cara de trás e o soldado acham que devem proteger os dois, mas o homem de óculos quer primeiro saber como são. Faz perguntas ao miúdo quando começa a votação e há outro empate, entre a grávida menina e a criança. O cara parado atrás deles diz para matar os dois, mas ele é eletrocutado. Craig sugere que eles peçam voluntários. Eles dão a volta na roda, mas ninguém se aproxima, até que um adolescente diz que vai se voluntariar. Eles discutem se deveriam perguntar por que ele faria isso. Eventualmente, ele responde, dizendo que não quer matar ninguém. Camisa de flanela diz que ele é moleque e que não é justo deixar ele fazer isso. O homem de gravata vermelha e óculos discorda, então pergunte se ele tem certeza. Um senhor mais velho na parte de trás se oferece em seu lugar e quando o bip começa, ele sai de seu círculo. Gravata vermelha e óculos ainda insistem que devem pedir voluntários, mas não estão dispostos para fazer isso sozinhos. O cara de flanela acha que todos, exceto a grávida, devem dar um passo à frente. Óculos pergunta ao adolescente se ele ainda quer fazer isso e após o bip, ele sai e morre. Em seguida, todos esperam que o soldado seja voluntário. Mas ele não quer, porque acha que já se sacrificou o suficiente em sua vida. Ele quer voltar para sua família e conhecer seu filho. O tempo está se esgotando e eles esperam por um voluntário. Uma mulher de trás faz isso, porque ela perdeu o filho. O diácono diz a ela que ela o verá novamente. Ela se despede e sai de seu círculo. O homem de terno preto antagoniza, quando descobrem que ele é um diácono. Eles finalmente chegam à questão da religião. O homem de terno preto diz a eles que eles têm apenas um Deus agora e é o Zapir. Ele fica furioso e tenta encontrar os outros ateus da roda. O bip começa e ele acha que todos vão escolhê-lo. Ele e outra garota são escolhidos. Ela é eletrocutada. Ele continua a antagonizar a todos, perguntando à loira ao lado dele se ela é uma estrela pornô. Ela diz que não, mas ele continua empurrando-a e ofendendo-a. A próxima rodada de votação chega e ele morre. Enquanto a loira chora, o homem dos óculos diz que devem levar em conta se algum deles tem filhos. Craig diz que ele e sua esposa têm uma filha. Óculos acha que quem não tem filhos deve se sacrificar. Homem de gravata vermelha pergunta a uma mulher na parte de trás se ela tem filhos ou marido, mas ela joga a pergunta de volta para ele. Enquanto ele atende, outra garota é eletrocutada. Então a mulher conta a eles sobre sua vida e eles descobrem que ela é gay. Red Tie é claramente um homofóbico e os outros se ofendem com o que ele está dizendo, então na próxima rodada de votação, ele morre. O loiro pergunta o que acontece no final quando restam apenas dois. Eles amarrariam? Então o cara atrás sugere que um dos dois não votaria e efetivamente estar sacrificando a si mesmos. O cara do flanela diz que se sacrificaria e a dona do câncer insinua que eles deveriam escolher alguém em quem confiariam para tomar a decisão certa. O tradutor diz que ninguém é confiável.
O cara loiro diz que todos deveriam decidir. A loira pergunta o que acontece se for para os dois. O médico diz que eles podem decidir por eles. A votação está em andamento e ela e o homem que a conhece estão empatados. Eles morrem juntos. O loiro está convencido de que eles devem decidir quem dos dois deve morrer. Mas o soldado pensa que está apenas manipulando todo mundo para se livrar tanto da grávida menina e a criança. Craig pergunta quem eles escolheriam entre os dois, então Oculus pergunta à grávida o que ela faz para trabalhar. Os outros não acham que é uma pergunta justa, pois ele continua explicando que é importante saber quem contribui mais para a sociedade fora deles. O tradutor diz que o importante é que ela está grávida. Oculus antagoniza a grávida, quando começa mais uma votação e mata Chapéu Cara. Flanel pergunta aos Oculus o que ele faz e ele responde que é banqueiro e sócio contribuinte para a sociedade. Oculus antagoniza todos eles, mas o tradutor é eletrocutado. A maioria das pessoas pensa que o homem hispânico deve ser o próximo, quando o homem do Beck diz que um lado matou a tradutora porque ela nunca votaria no garoto ou a menina grávida. Agora que a questão dos lados é levantada, eles começam a contar uns aos outros para ver qual um fica onde. Quem vai votar nas meninas e quem não vai? A votação começa e o garoto e o hispânico empatam. Ele vê o que está acontecendo e se sacrifica pela garota. Oculus antagoniza o soldado e ele se alinha com o lado que quer matar as duas garotas. Ele e o loiro colocam o casal e o afro-americano do lado deles. A votação começa. O garoto está de gravata novamente, mas desta vez com óculos. O afro-americano e o loiro dizem que deveriam deixar os dois morrerem. Mas só morre o óculos, porque a esposa muda de voto. Eles descobrem que foi ela, mas ela diz que não mudou, só não votou. O Flanela diz que todos sabem que vão morrer e que é melhor sair com alguma dignidade. Craig acha que está insinuando que a criança deveria morrer e a menina grávida deveria permanecer. Durar. O loiro quer pegar a loira do lado dele, mas quando não consegue ele diz que eles deveriam votar no cara do Flanela para que pudessem equilibrar as coisas e ter mais tempo para falar sobre tudo. Eles votam no cara da Flanela. Em seguida, eles tentam encontrar a maioria para cada grupo, então o soldado sugere que votem em a esposa, para testar o marido. No último segundo, Craig muda seu voto e o soldado diz que todos votam em o homem afro-americano. Depois que ele morre, o loiro fica com raiva de Craig e diz que eles provavelmente nem estão casados, tentando colocar todos contra eles. Todos começam a fazer perguntas, mas a esposa cede quando uma das mulheres pergunta pelo nome dele. Ela nem se lembra quando ele disse isso antes. Craig cede e diz que foi ideia dela, mas eles ainda o matam. A esposa falsa diz a eles que não mentiu sobre o filho. O loiro continua lembrando a todos que todos são assassinos, mas ele promete à esposa que se ela se juntar a ele, ele a manterá viva. Ele pergunta ao homem mais velho de que lado ele está, mas o homem não fala. Em seguida, ele pede à mulher ao lado dele que se junte a ele, brincando com os sentimentos dela em relação à família. A votação começa e termina com um empate a 5 entre o loiro, o soldado, o câncer senhora, mulher loira e mulher gay. Apenas o loiro permanece após a votação. O diácono está chorando e o loiro continua com sua estratégia, depois pergunta à grávida mulher por seu voto. Ela diz que não. O cara na parte de trás mantém sua posição sobre a estratégia. O diácono pede desculpas à grávida e sai. O cara de trás e o loiro percebem que precisariam mudar de estratégia. Então o loiro diz para trocar com ele por uma das garotas e ele lhe dará o falso esposa. A votação começa e todos votam, exceto o homem mais velho. A esposa morre. O cara de trás diz que o homem mais velho nunca votou durante todo o calvário e ele fez todo o caminho até onde eles estão. O cara de trás e o loiro discutem sobre ele, o primeiro fazendo o outro. Pensa-se que todos votarão no homem mais velho. Mas, ele e a grávida têm um entendimento sobre em quem irão votar. O Zaper mata o cara loiro. Restam apenas 4 deles. Desta vez, todos votarão no homem mais velho, porque não tem outra escolha. Ele morre. O cara fica com as duas garotas e elas conversam sobre o motivo de tudo isso estar acontecendo. Ele diz que talvez os alienígenas estejam conduzindo um experimento para ver como são os humanos. E o que é importante para eles. A grávida pergunta por que eles fariam isso fazendo com que se matassem, então o cara responde que, ao escolher quem morre, eles podem ver como as pessoas se julgam e como eles pensam. Em seguida, ele diz às duas garotas que as duas teriam que decidir qual delas morre, ele não pode tomar essa decisão por eles. A criança chora, porque ela tomou sua decisão. Ela vai embora, pelo bem do bebê. Ele diz a ela que eles irão juntos, mas no último minuto, quando o garoto sai do círculo dela, ele vota na menina grávida. Tanto a menina quanto a grávida caem, mas nada acontece, ele continua preso. No quarto. Outra votação começa, ele amaldiçoa os alienígenas pensando que eles vão matá-lo de qualquer maneira. E ele não vota. Quando o Bip para, ele vê que está amarrado com o bebê e tem que escolher entre o bebê e ele mesmo. Ele escolhe o bebê para morrer. Ele acorda do lado de fora olhando para uma nave espacial. Quando ele se levanta, ele vê que há mais de um deles. Ele jogou com todos na sala para chegar à última rodada do círculo de votação, sabendo o que ele faria se chegasse lá. Ele se salvou. Se vocês gostaram do vídeo, dê seu like, inscreva-se, ative o sininho, compartilhe.
Deixa seu comentário.